Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: Se alguém me ama, guardará a minha palavra, e o meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. Quem não me ama, não guarda a minha palavra, e a palavra que escutais não é minha, mas do Pai que me enviou. Isto é o que eu vos disse enquanto estava convosco, mas o defensor, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ele vos ensinará tudo e vos recordará tudo o que eu vos tenho dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas não a dou como o mundo. Não se perturbe, nem se intimide o vosso coração. Ouvistes o que eu vos disse: vou, mas voltarei a vós. Se me amasseis, ficaríeis alegres, porque vou para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos isto agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, vós acrediteis. Palavra da salvação. Então, caríssimos irmãos e irmãs, Jesus Cristo, no Evangelho de hoje, mostra-nos que está em clima de despedida. Ele sabe que vai morrer, que a morte está muito próxima. Os Evangelhos de domingo passado e de hoje, nesse sentido, são uma espécie de testamento que Jesus Cristo nos deixa, deixando nas mãos dos seus discípulos mais imediatos. Jesus comunica aquilo que nos vai deixar no seu testamento, a sua herança, por assim dizer. E essa herança é muito clara. 2 pilares fundamentais que devem guiar, sustentar, animar e conduzir a nossa vida, que é amor e paz. Paz e amor. E nós conhecemos muito bem o significado dessas 2 palavras em nossas vidas. Domingo passado ele dizia: eis que vos deixo o meu mandamento, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E hoje ele diz: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz, não como o mundo dá. E esse é um aspecto importante, porque domingo passado a gente viu que há uma fase evolutiva, um caminho a se seguir para quem deseja obter amor, vivenciar plenamente o amor de Deus. A gente não ama só porque quer amar, porque tem uma intenção de amar, porque reza todos os dias a Deus para aprender a amar. A gente ama porque a gente se introduz numa caminhada amorosa, que concretamente nos envolve, que nos desafia a cada instante. E obedecendo cada passo concreto dessa caminhada na qual nós decidimos nos inserir. Então o amor é um aprendizado, o amor é uma construção que se faz, e se alguém não se introduz, não inicia essa construção, não aprende a amar verdadeiramente, porque não brota do céu, não é uma coisa abstrata, não vem por um milagre, e pode até vir, mas o milagre não é o que acontece cotidianamente, o tempo inteiro. É algo excepcional. Então não esperemos o excepcional. Façamos do nosso cotidiano algo excepcional. A excepcionalidade é algo que a gente vai impondo no dia a dia, na vida da gente. Aquilo que é mais rotineiro deve ser assumido por cada um como um espaço adequado e propício para que o especial aconteça. E aí toda a nossa vida se torna uma coisa especial, digna de ser vivida, digna de nota. E quais são os passos que a gente tem que dar na busca da experiência concreta do amor? Desse amor até os inimigos, radicalmente, como Jesus Cristo nos desafia e apresenta. Primeiro, aprender a amar a nós próprios. E eu passo muito rapidamente por isso. Alguém pode dizer: não, mas isso é óbvio, todo mundo se ama. Não é verdade assim. A gente não se ama tanto, porque a gente faz tudo pelos outros, às vezes, doa-se totalmente aos outros, mas na hora de fazer por si próprio, cadê?
Nós não encontramos nada para amarrar qualquer coisa que nos favoreça e que diga que nós nos amamos verdadeiramente. Então, resumia, amar a nós próprios significa colocarmos na agenda. Olhe a sua agenda e veja lá o que tem. Reunião com fulano de tal, encontro com cicrano, aniversário de Beltrano, levar a criança para a recuperação, levar para a sala de aula, depois trazer da escola, depois levar para o judô, levar para a aula de música, levar para o inglês, trazer de volta, encontrar meu marido, encontrar minha esposa. Só tem gente lá que não é você. A sua agenda é cheia de gente que não é você. Onde é que está lá alguma coisa anotada diretamente envolvendo a sua própria vida? Me levar, ir para tal lugar, experimentar, passear, ler, ir à minha celebração, rezar. Você não tem lá seu nome na sua agenda. Comece a se amar colocando-se na agenda e fazendo uma distribuição mais equitativa entre a quantidade de pessoas que lá existem e a sua presença nessa mesma agenda. Tem que haver uma distribuição mais igual, senão, pendendo mais para um lado ou para outro, ela precisa ser ajustada o tempo inteiro. A segunda coisa, quando a gente se introduz nessa caminhada do amor, é amar as pessoas que nos amam. Alguém pode achar que já é uma coisa feita, e não é. As pessoas da nossa casa com quem nós convivemos e repartimos a nossa vida no dia a dia, às vezes são as pessoas mais mal amadas por nós. Nós amamos muito as pessoas de fora. A gente se encontra com um vizinho na calçada, quando sai por ali, é um abraço, uma palavra boa, 5, 10 minutinhos de uma conversa maravilhosa. E o vizinho pode dizer, mas que pessoa boa, esse meu vizinho, eu tive sorte de ter um vizinho desse, tão educado, tão delicado, tão afetuoso, é de um carinho, de uma atenção. Agora, deixa entrar em casa, é patada para todo lado. As pessoas que mais a gente diz que ama, levam patadas da gente. São vítimas e vitimadas pelo nosso desamor. E às vezes nós cultivamos na nossa cabeça uma ideia que é falsa. Eu não preciso ser feliz, ser alegre, demonstrar afeição, afeto, demonstrar delicadeza e educação como de casa não. Já me conhecem mesmo, já são nossos. Pois é com esses que você precisa mostrar todas essas coisas boas. Com os de fora também, mas é mais fácil com os de fora, porque com os de fora a gente convive 10 minutos aqui, 15 acolá, quando muito, uma vez ou outra na vida, esporadicamente. Com os de dentro, a convivência é cotidiana, 24 horas por dia, e é com esses que a gente tem que demonstrar e aprender a amar. O exercício do amor, o espaço próprio, uma espécie de laboratório apropriado para a gente desenvolver e exercitar atentamente as prerrogativas do amor, é a nossa casa e são aqueles com quem nós convivemos mais de perto. Aprender a amar a quem nos ama, não negar, não economizar nada em termos de expressão do nosso afeto, dos nossos bons sentimentos na relação com aquelas pessoas que estão próximas a nós. Depois, um terceiro passo é exercitar a gratuidade, fazer coisas gratuitamente por pessoas que nós nem conhecemos, coisas boas, gestos de bondade. Experimente isso, que é uma maravilha. Dar alguma coisa, fazer alguma coisa de você para os outros, sem você esperar nada em troca. Parece que é perda de tempo. Ele não me conhece, não sabe quem eu sou, nunca ouviu falar de mim, e agora eu estou fazendo isso e mais aquilo por ele. É exatamente aí que está o encanto e o milagre que acaba trazendo para nós efeitos muito positivos. E quando a gente faz esperando um retorno, uma troca, não é a mesma coisa, porque a recompensa já veio. Mas quando a gente faz as coisas por elas próprias, sem esperar qualquer recompensa, a recompensa é muito maior. O que acontece dentro de você é uma coisa maravilhosa. E você se encanta de tal maneira que quer fazer mais ainda o tempo inteiro. Uma carona que a gente dá ao desconhecido,
um encontro que a gente tem com uma pessoa na rua que precisa de alguma coisa, e nós temos essa alguma coisa para lhes dar. Esses dias sobraram aqui umas poucas cestas no mês passado, porque nos deram depois da partilha, depois da distribuição que nós já fizemos aqui, e eu pus no carro e saí umas 3 ou 4 vezes, de dia ou de noite, à procura de gente na rua. O meu foco não era outra coisa, o meu foco era encontrar pessoas na rua que precisavam eventualmente de uma cesta básica. E é impressionante como logo você encontra. A gente só vê aquilo para o que a gente olha. Se eu saio de casa querendo olhar pessoas que precisam, eu vou encontrar logo pessoas que precisam à minha frente. E elas vêm para a minha vista e vêm para o meu coração. Se eu saio de casa querendo olhar simplesmente as pessoas de sempre, da minha convivência, do meu bem-estar, do meu meio social, aí eu vou ver só pessoas do meu meio social e vou interagir apenas com elas. Se eu saio de casa sem querer ver ninguém, a não ser a mim próprio, é isso que eu vejo dentro de mim. Fazer coisas agradáveis, boas, salutares, por pessoas que não são da nossa família, não são do nosso meio e que precisam gentilmente do meu olhar, precisam da minha mão solidária, precisam da minha presença de alguma maneira. Então esse é uma terceira etapa, um terceiro degrau do amor. Depois, procurar amar os nossos inimigos, ou seja, não odiar, não maltratar, não responder com a mesma moeda, não dar o troco da mesma maneira, não agir como aqueles que agem contra mim agiram antes de mim. Porque se eu tenho raiva de uma pessoa que tem raiva de mim, são 2 pessoas enraivecidas. Eu não ajudei absolutamente nada, não criei nenhuma alternativa. Eu não sou ponte nem instrumento diferente daquilo que eu estou acusando em quem me acusa ou joga pedras em mim. Então, procurar amar os nossos inimigos, sabendo que às vezes os nossos inimigos não são simplesmente as pessoas que estão longe de nós, que estão contra nós, na outra ponta. Não. Inimigo muitas vezes está dentro de nós próprios. São as nossas sombras, nossos erros, nossas faltas, nossos pecados, aquilo que é negativo em nós e nós quase nunca reconhecemos e assumimos como nosso, e que muitas vezes nós recalcamos em nós, recusamos em nós próprios. Nesse sentido, amar os inimigos é sermos capazes de perdoar primeiramente a nós próprios, fazer as pazes com as nossas imperfeições, porque elas existem e são muitas, sair do mundo da culpa, livrar-nos de uma consciência que o tempo inteiro está apontando o dedo para nós e nos acusando de gente ruim, porque isso é um verdadeiro veneno que pode destruir-nos totalmente. Sair do universo da culpa. Alguém diz: padre, há 10 anos atrás eu fiz isso e mais aquilo outro, no ano passado eu fiz isso, padre, eu nem me reconheço, eu não me perdoo por ter feito isso. Se perdoe, porque naquele tempo, há 10 anos atrás, quem sabe, você era de uma tal maneira que não podia fazer de outra forma, a não ser da forma que você fez. A sua cabeça, seu juízo, seus valores, sua consciência na época eram coisas compatíveis com aquilo que você realizou na época, mas hoje não. Você é outra pessoa, tem outra compreensão. É por isso que você olha para trás e não se reconhece nas atitudes que fez anteriormente, nas decisões equivocadas que tomou, porque você é outra pessoa, está no outro tempo, você evoluiu, você melhorou, você se aperfeiçoou. Então nunca olhe para o passado com os olhos do presente, porque quem olha para o passado com os olhos do presente vê mais o presente do que o passado, obrigatoriamente. Nunca julgue o que aconteceu lá como uma coisa intransponível. Julgue o que está acontecendo agora. Então a pergunta que a gente tem que fazer todos os dias para a gente é: onde é que eu estou agora? O que é que eu estou fazendo na minha vida agora? E se eu estou disposto a fazer de forma diferente, se a vida exigir de mim que eu faça coisas diferentes, aí sim, nós vamos para frente. O passado a gente olha como um espelho retrovisor, que é pequenininho, e a gente olha de vez em quando.
mas o espelho grande, o vidro grande está na nossa frente, para que a gente possa enxergar bem a realidade diante de nós. Então esse é o quarto e último passo. Isso eu recordei para vocês para dizer do que nós somos chamados a fazer hoje. Assim como no amor nós precisamos de um caminho iniciático que nos conduza ao verdadeiro amor, em relação à paz é a mesma coisa. Nós precisamos de um caminho iniciático que nos conduza à paz, porque ninguém vive a experiência de paz simplesmente porque quer, porque deseja, porque acha importante, porque acha necessário, porque acha imprescindível e que tem que acontecer, tem que acontecer. Não, a gente só vive quando se introduz também num caminho de paz. Então a paz exige um treinamento, um exercício, o cumprimento de algumas etapas concretas. Sem essas etapas, nós não chegamos a ela. Eu até diria que a paz não está ao alcance de pessoas despreparadas. Ou nós nos preparamos para alcançá-la, ou nada feito. Primeira etapa da paz, veja só: aquietar o nosso corpo. Aquietar o nosso corpo. Parece uma coisa muito simples, mas quase ninguém faz. Parar as atividades que nós temos no dia a dia e que de forma frenética, extremamente dinâmica, nós realizamos. A gente não para em nenhum momento e acha que é uma grande virtude estar em movimento o tempo inteiro. Não é. É preciso parar. Aliás, nós aprendemos pela sabedoria tradicional e universal que em relação à música, por exemplo, a beleza de uma música está na pausa entre as notas. Se não houvesse pausa entre as notas de uma música, era um ruído só, contínuo, e a gente não aguentaria ouvir, porque tem pausa nas notas entre uma e outra. A gente entende, acolhe e usufrui da beleza da música, da sonoridade da música. É preciso que a gente coloque pausa na vida da gente, parar a vida da gente. Às vezes, quando a gente vê alguém paradinho no canto e a gente trabalhando, às vezes dentro de casa mesmo, ei, vê se mexe aí para alguma coisa, pelo amor de Deus. A gente nunca diz o contrário quando vê alguém fazendo coisas demais e uma velocidade imensa. A gente nunca diz, ei, vê se para um pouquinho, você está muito veloz nas suas coisas. Para um pouquinho, pare. Para quem gosta de uma boa leitura, tem um livro que eu acho maravilhoso, aí de umas 2 décadas atrás, mas sempre atual, do Carl Honoré, que é um jornalista suíço, que passou um tempo no Brasil, também em outros países, um cara maravilhoso, uma cabeça pensante, sem igual, de muita lucidez, que o livro é Devagar, esse é o nome do livro, um livro uns 350, 400 páginas, mas muito interessante. Devagar. É bom ler esse livro, porque ele resume um movimento que está andando aí pelo mundo inteiro, imprimindo e desejando mais vagarosidade nas nossas vidas. Então esse é o primeiro momento da nossa vida, aquietar o nosso corpo. Segundo, aquietar a nossa mente, nossos pensamentos. Quando a gente aquieta o corpo, os pensamentos já vão se aquietando naturalmente, já nos ajuda. E a segunda etapa é aquietar propriamente os pensamentos. Dizia um grande pensador contemporâneo nosso que a nossa mente é como um gorila louco, embriagado, mordido por um escorpião e solto numa loja de louça. A confusão está feita, não vai sobrar pedaços sobre pedaços. Nossa mente é assim. 65 mil pensamentos em média a gente cria, gera durante um dia todo. É muito pensamento. E o pior e mais grave é que esses 65 mil pensamentos são repeteco do dia anterior e de 3 dias atrás e de um ano atrás. 98% dos nossos pensamentos são os mesmos, eles se reproduzem. 2%, quem sabe, sejam diferentes. Mas o que é que são 2% diante de 98%? Um rolo compressor imenso que passa por cima da gente e não deixa que as novidades aconteçam. E é por isso que a gente se reproduz igualmente aos pensamentos da gente. E fica a vida inteira reclamando que a minha vida não acontece nada de novo,
Está tudo do mesmo jeito, é uma mesmice. Está pensando alguma coisa nova? Inovou alguma coisa na sua cabeça, no seu coração? Não. Então vai obter os mesmos resultados de sempre. Para que a gente obtenha resultados novos em qualquer empreendimento, precisamos de atitudes, de decisões e ações concretamente novas e inovadoras. Caso contrário, reclamemos pelos resultados de sempre. É mais do mesmo o tempo inteiro. Então, aquietar a nossa mente. Meu pai contava a história de um sujeito que passou num cavalo a galope, uma carreira imensa naquele cavalo, e aí um compadre que estava na calçada gritou: ei, compadre, por que vai assim, nessa velocidade toda? Pergunta ao cavalo. Nós estamos dentro de um cavalo, nossa cabeça é um cavalo desinvestado, e a gente não tem mais o controle das rédeas, e aí não consegue mais freá-lo de maneira alguma. É preciso que a gente imponha isso nesse exercício de aquietamento dos nossos pensamentos. Depois, terceiro, aquietar as nossas palavras. E eu chamo a atenção de vocês para isso. Aquietar nossas palavras. O Papa Leão, logo nos primeiros dias de papado, ele teve um encontro com os jornalistas, e vocês lembram-se da imagem, e ele começou lembrando aquilo que o Papa Francisco já havia dito há tempos atrás, num documento que fez: desarmemos as nossas palavras. Uma coisa tão forte, tão poderosa e tão atual, que toca-nos a todos nós, porque as palavras nunca são apenas palavras, como algum de nós possa imaginar. Elas têm um poder imenso. Podem conectar? Podem, mas também podem dividir. Podem juntar, criar comunhão, fomentar a unidade? Podem, mas também podem dilacerar. E é importante que nós escolhamos o que queremos fazer com as nossas palavras, porque elas podem servir de um lado e podem manipular de outro lado. A que propósito as nossas palavras estão servindo? Portanto, prestemos muita atenção naquilo que nós dizemos. Primeiro, para nós próprios, aquela conversa de cada um consigo próprio, que todo mundo tem na vida, o tempo inteiro. O que é que a gente diz para a gente? Ainda que não fale nada, do ponto de vista dos nossos pensamentos, da nossa mentalidade, da nossa imaginação, o que é que a gente diz para a gente? Isso vai determinar bastante o comportamento efetivo de cada um. Depois, o que é que a gente diz para os outros? O que é que a gente diz para os outros? Nossas palavras são muito armadas. O mais engraçado, para não dizer trágico, é que a gente luta por paz, lutando por paz. As nossas palavras são contraditórias. São palavras de guerra em busca de paz. Já começamos errado. Já começamos tortos. É muito comum a gente dizer: como é que você está? Encontrar alguém na rua e alguém nos perguntar: como é que você está? Estou na luta. Assim? Estou lutando. E estou batalhando. Batalha, luta, palavras bélicas, palavras de guerra. Mas eu hei de vencer. Hei de vencer o inimigo. O inimigo está lá. Mais uma vez, um instrumento, elemento de guerra. E na própria oração da gente, esse dia eu estava vendo aí alguns desses grupos de oração na internet, convidando os seus adeptos para rezar o texto da batalha. Que bonito isso. Batalha, vamos para a guerra, Eu imaginei todo mundo saindo de casa com faca, cacete e tal. Vamos rezar o texto da batalha. Nós estamos em batalha contra quem, afinal de contas? Está na hora da gente mudar essa perspectiva, porque a gente diz tanto que vai acreditando naquilo que a gente está dizendo. E aí é o Senhor dos Exércitos, mais uma vez, é o chefe das milícias celestes. A gente vai incorporando uma nomenclatura muito antiga que parece que é inocente, que é neutra, que é isenta, que ela não significa nada, mas significa muita coisa. Vai imprimindo em nós exatamente essa ideia de que nós estamos numa guerra, de que tem alguém com um punhal no nosso pescoço exatamente agora, e a gente tem que fazer alguma coisa contra esse alguém, contra esse inimigo, contra esse demônio, contra esse Satanás.
Desarmemos as nossas palavras, como dizia o Papa Francisco, e como agora foi reafirmado e assumido pelo Papa Leão. Precisamos mudar totalmente isso. Depois, o quarto exercício, aquietar nossos sentimentos, aquietar as nossas emoções. Nunca agir impulsivamente. Esse é um exercício bom. Algo aconteceu, alguém me fez algo, alguém me incomodou, alguém me desafiou. Silêncio. Nada de reação naquele exato momento, porque a reação tenderá a acontecer na mesma proporção e no mesmo nível da pessoa que lhe provocou. Aí perde-se a razão de um lado e de outro. É preciso que a gente respire fundo. Lembro-me de uma amiga psicóloga com quem estudei no começo do século, e ela falava muito isso. Quando ela sentia alguma coisa, alguém fez alguma coisa, ela dizia: eu estou respirando aquilo que alguém me disse, aquilo que alguém me fez. Um dia, conversando com ela no telefone, e aí, como é que está? Ela contou lá uma coisa qualquer e disse: olha, já faz 20 dias, até hoje eu estou respirando. Então respire tantas vezes ou quantos dias forem necessários. Respire aquele mal-estar que alguém lhe provocou. Enquanto você está respirando, você não está respondendo, você está preocupado apenas em respirar, absorver determinadas coisas maléficas que alguém ou que o mundo trouxe para você. Conte até 100. Alguém está fazendo alguma coisa que você não gosta, vá contando até 100, bem devagar, 1, 2, só para você. Se precisar, dobre, vá para os 200. Quando chegar no final da conta, você nem se lembra mais do que essa pessoa estava dizendo. Passou. Isso é um treinamento importante e efetivo para controlar minimamente as suas reações impulsivas, que são muito tentadoras, muito sedutoras, e geralmente são elas que vêm logo à primeira tona e a gente quer responder a partir delas. Contar. E se alguém prefere outra coisa, cante o hino nacional sozinho. Primeiro vai ter que aprender, porque muita gente não sabe o hino nacional. Então aprenda e depois vai cantar na hora que for provocado. Cantando. Demora um bocado. E aí passa naturalmente. Tem um livro bom do Augusto Cury, que alguém gosta de uma boa leitura, é Treinando a Emoção. O livro já diz tudo no seu título, Treinando a Emoção. E o quinto e último exercício: procurar olhar os conflitos, as adversidades, não como coisas negativas, mas como oportunidades para o nosso crescimento. Aquilo que mais nos incomoda, que mais nos atrapalha, que mais nos deixa emotivamente para baixo, às vezes é aquilo de que mais nós precisamos para crescer, para dar passos, para evoluir, para melhorar, para aperfeiçoar a pessoa que nós somos. Então são instrumentos, são ferramentas, canais muito úteis e necessários para o nosso engrandecimento. Não enxerguemos isso como coisas negativas, como de repente é muito fácil cada um enxergar. São oportunidades de crescer na paciência, na tolerância, na bondade, na generosidade, no amor, em busca da paz. Nesse sentido, os nossos piores inimigos podem tornar-se os nossos melhores aliados. Nossos piores inimigos se transformam nos nossos maiores parceiros que nos ajudam a fazer essa caminhada. E por último, Jesus diz: se me amasseis, ficaríeis alegres, porque eu vou para o Pai, e o Pai é maior do que eu. Aqui tem um novo olhar sobre a morte. Um novo olhar sobre a morte. Qual é a razão para a gente ficar alegre diante da morte? Humanamente, nenhuma. Mas Jesus Cristo nos oferece uma. Porque vamos para o Pai, que é maior do que nós. A alegria diante da morte é porque eu vou para o Pai, que é maior do que eu. Ou seja, vamos para junto de alguém que pode ser infinitamente maior e melhor do que eu, do que o mundo pode ser para mim. Isso é de um conforto sem igual.
Nenhum amor desse mundo é capaz de nos dar o amor de Deus reservado para nós. E é por isso que é um ato de inteligência a gente aceitar a própria morte da gente. Suma inteligência. E é um ato de profundo amor aceitar a morte daqueles a quem nós amamos, com toda a tristeza que isso naturalmente nos envolve. E humanamente nós sabemos o que significa isso. Mas além disso, e para muito além dessa tristeza habitual e muito natural, é importante aceitar a nossa finitude, porque na morte nós vamos receber de Deus a grandeza que só Deus nos pode dar. E se permanecermos aqui nessa vida indefinidamente, nós só receberemos aquilo que a pequenez dos nossos sentimentos é capaz de oferecer. E é muito pouco para uma vida que foi feita numa dimensão muito maior, numa perspectiva muito mais abrangente e com um propósito que está muito além do aqui e agora dos nossos dias. Que Deus nos inspire e nos ajude a caminhar por essas coisas boas que hoje nos oferece. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.